Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no 11º webinar da ABA de 2021. Vamos iniciar aqui com os nossos slides. Então, hoje nós estamos fazendo o lançamento do Guia de Boas Práticas de Combate ao Etarismo. Um sonho sonhado, né, Candice, há 3 anos. E hoje estamos colocando aqui em prática. Vamos seguindo, então, por favor. Gostaria só de fazer os avisos de sempre, sobre deixar no mute, para não atrapalhar a apresentação, avisar vocês todos que esse webinar está sendo gravado e que este é o único webinar da ABA que está aberto ao mercado, até em função do tema, né, de muito interesse de todo o mercado. Os webinários da ABA são um instrumento para nossos associados, e este está aberto. Então, vamos seguindo. Nós vamos agora, agradecer aos nossos parceiros estratégicos que apoiam a agenda da ABA, que nos apoiam financeiramente, e mesmo em anos difíceis, como esse 2021, que todos nós estamos vivendo, nós temos aí nessa tela empresas que nos apoiam. Muito obrigada a todos eles. E agora eu gostaria de convidar a presidente da ABA, que está nos dando a honra de fazer a abertura aqui desse webinar, dada a importância, como acabo de comentar, Neucina Tropardi. Nel, é com você. Sandra, bom dia a todos. Ufa, 11º webinar é muita coisa, hein? Para um ano em que, de novo, todo mundo ficou em casa. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, bom dia. Obrigada pela presença de todos. Aí eu vejo que o número tem aumentado aqui de participantes para o nosso 11º webinar, em que lançaremos o Guia das Boas Práticas de Combate ao Etarismo, uma iniciativa da ABA, promovida pelo Comitê de Insights com o movimento anti-etarista Atualiza. Finalmente, a gente vê algo de concreto sendo feito em prol deste debate que é tão importante para a nossa sociedade e, na verdade, é importante para o mundo, né? Todos nós, graças ao Deus Pai Todo-Poderoso, estamos envelhecendo, né? E assim esperamos que seja. Afinal, a jornada de maturidade faz parte da nossa vida. Temos hoje, olha que curioso, temos hoje no Brasil mais de 55 milhões de cidadãos acima de 50 anos de idade, de acordo com os últimos dados do IBGE. E a projeção é de que até 2030 a gente tenha, né, que o Brasil estará entre os 5 países com maior percentual de população acima dos 60 anos. Né? E apesar desses números, que são grandes, como tudo que se refere, né, ao Brasil, números exponenciais, né, e do avanço aí da agenda de diversidade e inclusão, que a gente tem visto aí muita discussão em torno disso, né, nas organizações, fora das organizações, mas pouco se fala sobre o envelhecimento da população, né? Bem como pouco se representa, ou a gente vê essa parcela importante da população representada nas campanhas publicitárias. E quando isso eventualmente acontece, ainda vemos, né, um certo viés preconceituoso, né? Um pouco ultrapassado e um pouco velado, né? O papel desse guia, portanto, diante desse cenário, é trazer reflexões e apoiar as marcas no caminho da evolução, com conhecimento e ferramentas para que deixem estereótipos no passado e desenvolvam campanhas mais representativas em prol da qualidade e vida dos maduros, minando, né, dessa forma o preconceito por essa parcela da população que tem ainda grande poder de compra, muita influência na nossa sociedade e que ainda contribui ativamente com o nosso país. Não valorizar essa faixa etária é perder oportunidades. Não prestigiar é perder reputação e relevância. Fica aí a dica, hein? Hashtag fica a dica para todos nós. Depois dessas pequenas considerações, eu vou agora passar a palavra para a Candice Pome, né, que é a nossa presidente aí do Comitê de Insights da ABA, e ela é também diretora de pesquisa de mercado para a América Latina da Kimberly-Clark, e ela é também membro, né, do Conselho do Movimento Atualiza. A Candice vai nos conduzir hoje, durante o dia de hoje. Candice, parabéns pela iniciativa junto ao Comitê de Insights, ao Movimento Atualiza. Finalmente, como eu disse, ao abrir com as minhas palavras, a gente tem alguma coisa concreta em prol dessa discussão. A palavra é toda sua
Obrigada novamente. Obrigada, Melcina, obrigada, Sandra, e obrigada a toda a equipe da ABA. Como a gente falou aqui um pouco antes, esse é um sonho que vem sido sonhado há pelo menos 3 anos. A gente fala em entregar algo concreto para a sociedade, para as corporações a respeito da inclusão etária, e finalmente ele está nascendo, né? Então, a gente vai colocar aqui a nossa apresentação. Esse guia não poderia ter sido feito se não fosse a colaboração e a atuação do Grupo Atualiza, que é um grupo que começou brigando contra práticas etaristas, né, apontando para o mercado piadas, comunicações que não eram inclusivas, e hoje a gente se reúne de maneira voluntária para poder fazer com que isso fique mais e mais evidente na sociedade. Então, Vivi, pode projetar, por favor? Isso só foi possível, como eu falei para vocês, com o Movimento Atualiza, mas também com o time da ABA. Sem o time da ABA, isso aqui não viraria verdade, seria complicado a gente trazer isso à vida e tangibilizar isso em forma de manual. Então, é um grande orgulho para a gente estar trazendo isso aqui hoje, né? Ainda em 2021. E, passando para frente, eu queria pedir rapidamente que as pessoas desse grupo se apresentassem, a Vivi Paladino, a Cleia Cluri, a Marília Sanches, o Ricardo Muti, o Ricardo Pessoa, para contar rapidamente quem eles são e por que eles estão nesse movimento. Vivi. Bom dia a todos, eu sou Viviane Paladino, vim do mercado de marketing e comunicação também, fui executiva em grandes empresas como Abril, Unilever, trabalhei em startups também, e recentemente eu fundei uma startup de intergeracionalidade chamada Mais Vívida, em junho de 2019, e hoje eu sou a CEO e founder dessa startup e também integrante do Movimento Atualiza. Obrigada a todos pela presença aqui. Obrigada, Vivi. Cleia. Bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade. Eu sou a Cleia Cluri, sou da área de comunicação, acho que tem até algumas pessoas daqui do grupo da ABA que eu conheço. Eu sou sócia do Hype 50+, que é uma consultoria de marketing voltada para o público maduro. Sou também sócia fundadora do Silver Makers, que é um hub de influenciadores maduros, acima de 50 anos, e integrante do Movimento Atualiza. Olá, bom dia. É uma alegria estar aqui no lançamento desse guia e agradeço a presença de todos vocês. Eu sou Marília Sanches, tenho formação na área da saúde, sou especialista em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, e faço parte do conselho do Movimento Atualiza. Obrigada. Ricardo. Ricardo Pessoa ou Ricardo Muti? Bom, já que o Muti está calado, falo eu. Eu sou Ricardo Pessoa, sou engenheiro de formação e empresário por vocação. Sou CEO do Senior Geek, uma comunidade dedicada à inclusão digital e ao empreendedorismo sênior. A gente desenvolve projetos de inclusão digital e ajuda a viabilizar iniciativas de impacto social na área de longevidade. Muti, liga o microfone e fala. Não, é que alguém desligou por isso, mas tudo bem. Bom, eu sou o Ricardo Muti, 69 anos, completo aí a semana que vem, né? Sou meio que um dinossauro.com. Eu sou jornalista de formação, sou mestre em comunicação social e a minha pesquisa sobre a temática da longevidade na comunicação já completa há mais de 15 anos. Lidero diversas iniciativas ligadas a essa temática, Rede Amigo de Idosos de São Paulo, Viver agora lidero um coletivo de jornalistas sêniores, também chamado Jornalistas Online, e é um grande prazer estar aqui participando desse evento da ABA e dessa iniciativa, que acho que é muito importante para conscientizar não apenas as empresas, mas também a sociedade, os consumidores em geral, a respeito da importância de combater o etarismo. Muito obrigado. Obrigada. Então, pessoal, tudo que vocês vão ver nesse manual
foi construído com essas pessoas que estão aqui, são pessoas que atuam no mundo da longevidade, estudaram, e a gente percebe que tem uma grande diferença. Para falar com o público que tem muita milhagem de vida, a gente precisa de gente preparada. E é por isso que a gente se uniu aqui em torno desse tema, né? Não dá simplesmente para surfar a onda da economia prateada sem ter estofo, sem ter estudo e sem saber como lidar com esse público, com esse target especificamente. Vamos lá, Vivi. Acho que a Neucina já tinha comentado um pouco, mas é importante a gente falar que o preconceito da idade é tão parte da nossa cultura que a maioria das pessoas nem mesmo tem consciência disso. É como o ar que a gente respira, né? A maioria das pessoas fica ciente disso apenas quando envelhece o suficiente para sofrer alguma discriminação no emprego ou alguma observação depreciativa, piada sobre a sua idade. Um dos primeiros passos para reduzir o preconceito de idade é aumentar a conscientização sobre ele, por isso que a gente está aqui hoje. Então, observe quando seus associados, amigos ou parentes envolvem algum comportamento ou suposições relacionadas à idade. Tente apontar para eles o preconceito refletido em tais comportamentos ou suposições. Esse grupo aqui ele existe exatamente para que futuramente esse tipo de coisa seja tão politicamente incorreto, tão incômodo, que as pessoas não façam mais piadas a respeito da idade e da milhagem de vida que as pessoas têm, né? Vamos lá. You started back on Bill Clinton's campaign. My God, you must have been just a kid. Literally, I was 18. You know, politics has always been my calling. You know, my mom's practically a Black Panther. My father's Iranian, Muslim. I have Latinx relatives. I mean, basically, if you've been banned or persecuted in this country, you're probably related to me. Oh, God. Actually, yesterday was my birthday. No way. Yesterday was your birthday. Yeah. It was my birthday, too. What? That is so weird. Oh, my goodness. It's you, me, Joan of Arc. Right. Different years, of course. Right. Well, happy birthday. Happy birthday to you. Thanks. Actually, birthdays, they're always a time of real self-reflection, right? And I realized I have to get more involved, especially now. So that's why I'm so excited about this position. Well, Yasmin, I mean, the truth is, if anything, you're overqualified for this job. I mean, it's fundraising. No, not at all. First of all, the part-time thing is perfect for my schedule. And I took a few years off to focus on my son, and, you know, he's in 6th grade now, but I am so ready to jump back in. Yasmin, can I be honest? I also fear that you might find your coworkers to be a little juvenile. I see. Bom, é basicamente, uma pena que não saiu a legenda, mas basicamente alguém em uma entrevista de emprego, onde é super qualificada para a vaga e quando se dá conta da idade, quem nunca sofreu esse preconceito ou quem nunca viu alguém da família passar por algo assim, ter super qualificações, tá pronta para uma vaga, mas pela idade acaba sendo rejeitada ou não consegue a oportunidade. O que a gente está falando aqui é de preconceito etário que cada vez mais vai ser visto por todos nós, porque a população está envelhecendo, como a própria doutora Neucina tinha comentado, né? A população 60 a mais cresce rapidamente, muito mais rápido do que as faixas mais jovens. A gente vai ter logo em 2030, 1,4 bilhões de pessoas acima de 60 anos no mundo, ou seja, é mais do que um continente. Indivíduos com 80 a mais, que é chamada quarta idade, é a faixa etária que mais cresce dentro do grupo populacional, e esse número vai triplicar até 2050. Então, não sairá mais no Fantástico ou no Jornal Nacional quando a pessoa cumpre 100 anos. Isso era normal antigamente, quando alguém virava um centenário, ele virava alguém conhecido na cidade. Isso vai ser mais usual do que a gente imagina, né? No Brasil, a gente sabe que as tendências estão crescendo, a população idosa está crescendo mais do que as outras faixas. Nós já temos estados no Brasil, como Rio Grande do Sul, onde a gente já tem mais idosos do que jovens de 0 a 14. E essa vai ser uma tendência que a gente vai ver cada vez mais. Hoje, a gente tem 16,3%, né, da população
verdade, de 14 até 14 anos, na verdade, até 2043, um quarto da nossa população vai ter mais do que 60 anos. Em comparação, ou seja, 25% da população com mais de 60 anos e só 16,3% de jovens até 14. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que já acontece, vai ser espalhado para o Brasil inteiro. Ou seja, nós cada vez mais iremos conviver com essa realidade onde de 25% a 30% da população do nosso país vai ter mais do que entre 50 e mais do que 50 anos, né? Então, basicamente, em 2050 serão 2 bilhões de pessoas no planeta, segundo a OMS. A gente precisa se preparar para isso. Ninguém fala muito sobre isso, mas isso vai afetar todos os campos da nossa sociedade, né? Educação, empregabilidade, saúde, tudo que tem a ver com a maneira com a qual a gente vive. Isso vai ser determinante. Vamos lá, Vivi. Então, basicamente, a gente tem 2 grandes estudiosos, tanto Robert Butler quanto Palmer, que trouxeram essa visibilidade para o tema há tempos atrás. Só que isso ainda é muito contemporâneo, muito recente. A palavra etarismo, que vem do ageism do inglês, ela só foi criada e começou a ser usada em 1969. Ou seja, tudo isso é muito recente. Ele é um preconceito desvelado de forma muito recente. Então, o próprio Butler, que criou que é um gerontologista americano que criou esse tema, ele assume o etarismo, o idadismo, né, o preconceito etário, como uma doença psicossocial. E ela vai impactar todos os campos da nossa sociedade, como a gente já havia falado, né? Palmer, por sua vez, fala que promover ações educativas individuais e coletivas sobre o envelhecimento se faz fundamental nesse momento, porque senão a gente não vai conseguir dar conta, né, de ter leis, de ter amparo social para cuidar de tudo isso se a gente não tem visibilidade a respeito do tema. Então, combater piadas relacionadas à idade, evitar generalizações que levem a associações equivocadas, por exemplo, todo velho é doente, ou todo jovem é potente. A gente precisa começar a entender que as gerações, elas precisam se complementar e não se classificar com adjetivos que a gente simplesmente, né, cria na nossa cabeça. Então, e claramente a gente tem que repudiar toda publicação ou política pública que tenha algum viés etarista, como a gente viu durante a pandemia, muitas decisões sendo tomadas em função da idade, isso ficou cada vez mais nítido, e a gente precisa de, além do Estatuto do Idoso, que já existe, que eu aconselho que todos vocês entrem em contato, porque as leis do Estatuto do Idoso são muito bem desenhadas, mas a gente precisa fazer com que essas leis sejam executadas. Então, o preconceito etário, gente, e é isso que a gente traz no manual, ele tem várias faces, várias maneiras dele ser visto, né? Quando a gente fala de envelhecer, a gente está falando que a gente está envelhecendo em uma cultura que enaltece a eterna juventude. O Brasil é um dos países onde tem o maior número de procedimentos cirúrgicos, estéticos, per capita. Isso é conhecido no mundo inteiro. Então, a gente não só busca cultuar a juventude, como a gente busca seguir como aparência jovem durante o maior tempo possível. Então, qual é a cara desse novo velho que está chegando? Como é que a gente retrata essas pessoas que estão envelhecendo de forma que elas consigam se enxergar na comunicação, que elas consigam se ver, né? Então, da medicina à publicidade, a gente vê o preconceito etário. Quando a gente olha o número de geriatras, pelo número de pessoas acima de 50 a mais, versus o número de pediatras pelo número de crianças, e essa tendência, a gente percebe que a gente tem muitos menos geriatras e especialistas na área de saúde e envelhecimento do que a gente deveria para dar conta dessa população que está envelhecendo de forma absoluta, né? Então, os símbolos da juventude que a gente carrega são sempre positivos, e os símbolos da velhice são sempre negativos, de perdas. Está na hora da gente mudar isso. E a gente vê vários novos temas acontecendo, perennials, ageless e ageful. Perennials, várias mulheres estão se assumindo perennials nesse momento, né? Perennials vem da botânica e fala de sementes que na verdade, sobrevivem ao longo das estações. Então, por isso, perennials, a geração de perennials está sendo identificada como essa geração que ela não tem cara de 60, de 70, de 80. Ela simplesmente tem vivido a vida na sua melhor versão. As ageless, que vocês devem estar escutando, principalmente no mundo da beleza, né, são aquelas que se dizem sem idade, que a idade não as define. E, por outro lado, tem o outro conceito, que são as ageful, que particularmente é o conceito que eu mais me
me associo e gosto, porque são as cheias de idade, são aquelas que sim, a idade as define, e elas têm orgulho de cada ano que se passa na vida delas. Então são 3 maneiras que as mulheres ou que as pessoas que têm mais de 60 anos estão começando a se definir. Então a gente precisa começar a entender como que a gente quer protagonizar essa nova velhice. Por isso a gente brinca aqui, né? Como é que a gente pode nos atualizar pensando no nosso movimento? Você tá lindo e nem aparenta a idade que tem, e a gente gostaria de que isso fosse atualizado para você estar ótimo com essa sua idade, né? Precisamos de alguém com sangue novo para essa vaga. Na verdade, a gente deveria falar de uma outra forma, que a gente precisa de um olhar fresco para essa nova vaga, que independe da idade. A fulana está muito velha para mudar de profissão. Quem nunca pensou nisso, né? Na verdade, ela está bastante experiente ou é bastante experiente para poder mudar de área e mudar de ideia. Eu me esqueci de novo, devo estar ficando velho. A gente tem que parar com isso e falar, me esqueci de novo, devo estar cansado. Então, tudo aquilo que é associado à idade, que tem um caráter negativo, a gente deveria começar a pensar na hora que a gente fala isso, porque isso claramente são os preconceitos etários vindo à tona, e principalmente nessa época, onde a gente vai lidar cada vez mais com esse tema, a gente precisa estar atento a isso. Vivi. Bom, gente, falando um pouco sobre o conceito de intergeracionalidade em si, que é uma ferramenta também de inclusão etária, vocês vão encontrar esse conteúdo dentro do nosso manual, né? Ela é uma forma de a gente deixar um legado menos preconceituoso para a nossa sociedade, porque quando você conecta as duas gerações, você elimina preconceitos de uma em relação à outra. Mas é muito comum as pessoas confundirem intergeracionalidade com multigeracionalidade, né? Uma coisa é você ter um ambiente onde você tem várias gerações representadas, né? Uma foto com várias gerações daquela família, ou um departamento onde você tem pessoas de várias idades numa empresa. Porém, a intergeracionalidade é o termo utilizado para quando você realiza um trabalho com o propósito de se extrair algo daquela convivência e relacionamento entre as gerações diferentes, né? Então, a gente tem um trecho do nosso manual aqui, que a gente trouxe para vocês, que fala o seguinte: embora relacionar-se com outras gerações seja também uma forma de socializar, não basta colocar as pessoas no mesmo ambiente e soltar, esperando que dali floresça algo positivo espontaneamente. É preciso que os encontros ocorram em escala regular e com intenção clara e objetiva. Então, quem é de departamento de diversidade e inclusão, ou tem duplo chapéu aí na empresa, que eu sei que tem esses grupos de afinidade, né, agora dentro das corporações, como é que a gente pode auxiliar nessa construção de trabalhos intergeracionais dentro dos departamentos corporativos? Criando realmente grupos multigeracionais, mas que proporcionem a intergeracionalidade com uma intenção clara e objetiva. Então, a gente traz aqui um vídeo de um case espanhol para representar um pouco o que é a intergeracionalidade, que é essa união de duas gerações com um propósito claro e definido. É uma ONG que se chama Adopta um Abuelo, e eu vou passar um vídeo bem curtinho para vocês, que acho que vai dar para entender bem. Adopta un Abuelo es una app que conecta generaciones. El principal objetivo que tenemos es paliar las situaciones de soledad, de tal modo que nuestros mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos, mientras los jóvenes voluntarios pueden aprender todas esas experiencias y valores que residen en nuestros mayores durante las visitas. Pues recomiendo Adopta un Abuelo por los valores que te enseñan estas personas, que entras sin conocerlas de nada y al final acaban siendo parte de tu vida. La felicidad que nos da poder venir aquí, estar con ellos, aunque sea 1 hora y media, 2 horas. Ha sido la mejor experiencia de mi vida porque hemos compartido muchos momentos con ella, nos hemos reído muchísimo. Es que es como una abuela, o sea, sinceramente ya es parte de mi familia. Pues Adopta un Abuelo nace de una experiencia personal. Cuando mi abuelo Clemente fue un gran dependiente, estuvo en una residencia. Iba mucho a visitarle. Y bueno, así fue como con el tiempo conocí a Bernardo, que es un señor viudo y sin descendencia, amigo de mi abuelo Clemente. Y bueno, Bernardo me confesó un día que su mayor ilusión era tener un nieto. Así que yo estaba con Bernardo y le dije, pues no te preocupes, Bernardo, porque yo te adopto como abuelo. Então, assim, eu fico super arrepiada sempre que eu vejo esse vídeo, porque é super bonito, e os jovens dessa ONG, eles pagam para participar desse projeto. Então,
É um negócio de uma sociedade que está muito mais envelhecida do que a nossa, que acho que aprendeu a lidar com essa cultura de uma forma melhor do que a gente, que precisa mudar muita coisa aqui ainda. O segundo case é o case da Pizza Hut. É um dos cases mais antigos de internacionalidade dentro de empresas. Eles têm 10% do efetivo formado por idosos. Aqui a gente tem alguns depoimentos dos profissionais que atuam nesse projeto, que se chama Programa Atividade, né? Então, aqui o diretor executivo do Pizza Hut São Paulo fala: o que percebemos em 8 anos de projeto é que os colaboradores do Programa Atividade são muito produtivos, comprometidos com a função que exercem. Independente da idade, eles estão em constante aperfeiçoamento profissional e possuem a mesma vontade de superar os desafios dos mais jovens. E aí a gerente de RH comenta sobre essa troca entre gerações, que já foi mostrada, inclusive, também no vídeo anterior. Vou mostrar um trechinho aqui, tá? Para vocês. No quadro Mais e Melhor desta semana, a repórter Simone Queiroz vai mostrar pessoas que deixaram a aposentadoria de lado e voltaram para o mercado de trabalho. Nesta rede de pizzarias, 10% do quadro de funcionários tem mais de 60 anos, como a dona Neide, o seu Antônio e o seu Alcides. O serviço ele tira de letra. Obrigado, senhora, um bom proveito. É só retirar do lado. Eu era tesoureiro numa corretora de valores. Então trabalhar no caixa é mole, né? Eu acho que sim. Tem alguma diferença no atendimento? Eu acho que eles são mais cordiais porque eles estão mais dispostos por estarem aqui. Já são pessoas que já trabalharam durante muitos anos, mas ainda se querem continuar na atividade. E aí, finalizando esse capítulo de intergeracionalidade, que é um dos capítulos do nosso manual, né? Acho que vale comentar que a gente tem algumas empresas já no Brasil, né? Essas são algumas delas, que estão direcionando trabalhos intergeracionais dentro das corporações, né? Então, a gente tem a Maturi, que é uma das pioneiras nessa prestação de serviços para corporações. Ela trabalha com recrutamento e seleção do público 50+, para empresas, acho que vocês já devem ter ouvido falar. A Mais Vívida, que é a empresa da qual eu sou founder, que também trabalha com a inclusão digital dentro das grandes empresas. E a Labora, que também realiza um trabalho de inclusão etária e também treinamento e capacitação desse público dentro das grandes organizações. Acho que agora é Cléa, né? Sou eu. Bom, gente, acho que vocês já viram aí que os consumidores estão em toda parte, né? É só a gente olhar aí para o lado, na padaria, no restaurante, enfim, que a gente vê uma população cada vez mais velha e atuante em movimento na sociedade. E eles estão, hoje, a gente observa isso de uma maneira muito clara, que eles estão além do uso de fraldas geriátricas ou de casas de repouso, que é uma visão que a gente tinha muito antigamente, né? Esse público estava muito voltado para isso. Eles estão em vários lugares, inclusive no cinema. Vamos ver um videozinho aqui para vocês verem a presença deles em várias aí, filmes e séries. Paul and I are in love. Excuse me? You're gay? We want to get married. Oh, married? Because we can do that now. I know. I hosted that fundraiser. I need you, Molly. I need your pushiness and lack of boundaries. You love me. No, I didn't say that. No. I mean, not in those words, but you... No, I didn't say it in any of those words. Fourth funeral I've been to this month. At our age, it's called having a social life. Norman? Madeline? We dated before Eileen. It's a wonder that neither of us got hurt. What are you talking about? I was constantly pulling one muscle or another. Boy, what a great funeral. Bom, gente, a gente observa que eles estão em todas as partes, porém, segundo a pesquisa do Tsunami, feita em 2019, 4 a cada 10 brasileiros reclamam que faltam produtos e serviços que satisfaçam suas demandas.
e ainda é um público invisível, como a gente falou logo no início, e a gente vem mostrando aqui o tempo todo, ainda é um público invisível nas campanhas, porque falta realmente representatividade desse público, né? 55 mais, é um público que ainda ou ele é mostrado de maneira um pouco estereotipada, né? Ou é aquele cara bacana, saradão, cheio de tatuagem, que pratica surf, pula de paraquedas, etc., ou é aquela pessoa mais fragilizada. Então, não tem representatividade, não tem empatia com o público. Nos pontos de venda, a gente sabe que a gente tem que olhar melhor a acessibilidade, a iluminação, o atendimento. A gente vê muita reclamação em relação a isso, que vai na farmácia, vai pegar algum produto que está embaixo, não consegue alcançar, enfim. No desenvolvimento de produtos, né, letras pequenas, pouco contraste, embalagens difíceis de abrir, formatos de embalagem, às vezes a pessoa mora sozinha, ou só tem um companheiro, uma companheira, e aí tem aquelas embalagens sempre grandes, enfim, tudo isso a gente tem que olhar. E a experiência digital? O que a gente observa muito é que essa experiência digital é muito olhada a partir do público millennial nas empresas e da geração Z. É pouco olhada ainda para as pessoas da geração X ou os baby boomers. E eles não nasceram com o digital na mão, então é importante que a gente olhe para isso e veja como essa experiência digital pode ser algo realmente amigável para esse público. Bom, e aí, gente, não existe uma fórmula mágica, né? Não tem assim uma orientação que fale, faça isso que vai dar certo, mas tem algumas diquinhas aqui que faz parte, inclusive, do nosso aprendizado aqui com esse público, né? Eles são diversos. Quando a gente fala dos 50 aos 100 anos, imagina a gama de pessoas que tem com perfis, atitudes e comportamentos diferentes. Então, é muito complicado quando vem um briefing falando, eu quero falar com o público 50 mais. Quem é o público 50 mais? Pode ser uma pessoa de 50, pode ser uma pessoa de 100, né? Então, a gente precisa clusterizar, a gente precisa, não é um grupo uniforme, né, de pessoas. A gente precisa olhar e ver realmente com quem que a gente quer falar, qual é o nosso target. Usar imagens reais, o que a gente vê muito são essas imagens muito estereotipadas. Então, o convite que a gente faz aqui é que, quando tiver uma comunicação, buscar realmente, talvez, uma produção mesmo com o público brasileiro, com pessoas que estão, para criar essa identificação. Quando a gente coloca no Google, a gente vê imagens, ou imagens muito distantes da nossa realidade, ou ainda aquelas imagens mais estereotipadas mesmo. Faça pré-teste, né? É um público muito vivido, com experiência de vida muito grande, é um público muito crítico, que já passou por muita coisa, então ouvi-los é fundamental. E aí, voltando ao assunto da usabilidade, né? A gente sempre fala que o design é rei e a usabilidade é rainha. Então, assim, vamos fazer pesquisas vendo como é a interação desse público. O que a gente observa muito é que tinha muito uma discussão se esse público é digital ou não, né? E a gente vê em todas as pesquisas que sim, eles são digitais. A presença deles, inclusive na pandemia, aumentou muito em outras áreas, mas a presença nas redes sociais é grande, nos sites de compra, nos e-commerces, é muito grande. Então, vamos olhar para ele e trazer aí uma experiência digital amigável. E aí tem sempre a questão da idade, né? A idade é muito interessante, porque como que eu vou chamar esse público? Vou chamar de idoso, vou chamar de terceira idade, melhor idade, e na pesquisa aponta que maduros é o termo que eles mais gostam. Melhor idade nunca, né? E idoso, apesar de ser um termo cunhado, né, enfim, é o termo oficial, inclusive adotado pela OMS, eles ficam meio assim, enfim, tem ainda uma pontinha aí de questão. Maduro é o termo mais aceito, depois vem mature, sênior, mas, enfim, é mais o maduro é o que eles mais se identificam. Bom, e aqui mais um vídeo. Antes de entrar, a gente trouxe aqui 2 exemplos de uma comunicação que a gente acha que foi muito assertiva para esse público. Então, eu queria mostrar para vocês, e no manual tem outros exemplos, mas hoje aqui queria mostrar esses 2 aqui para vocês.
Aos 80 anos, eu entrei em um curso de maquiagem. Não foi fácil. Não para mim. Meus colegas tinham mais facilidade. Bom, eles tinham mais talento, mais vocação. Eu só tenho o motivo mais importante do mundo, o meu amor. Quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. Você tá linda. O Boticário. Onde tem amor, tem beleza. I have no secret on the matter that the man upstairs has been really very kind to me. Every year is another gift. I never think of my age, it's just a number. One day I'll be done. And if you're thinking of what I'll do with everything I own, I'm going to leave it all to you. To the critics, I leave you my sense of humor. To the photographers, I give you my lights. To the painters, I give you my colors. And to the young, I give you my inner strength. Never, never stop being authentic. You're not risking, you're not living. And please, be true to yourself. Inclusive, gente, esse da Que Bom, a Iris Apfel foi no Festival Publicitário de Cannes, nessa época, promover essa ação, né? E é muito interessante eles trazerem uma pessoa com a idade dela, ela tem mais de 90 anos, acho que bem mais, talvez esteja até próxima dos 100. Fez 100. Fez 100 esse ano. Com essa vitalidade e trazendo esse ponto de vista, né, de como você ser fiel àquilo que você acredita, àquilo que você... Então, é muito significativo e muito relevante, né? Mas aí a gente quer trazer aqui uma provocação para vocês, né? Vocês como gestores de marcas, assim, como que vocês estão olhando para esse público, né? Então, assim, vocês conhecem esse público 50+, comportamento, atitudes, hábitos, vocês entendem esse poder da economia prateada? Logo que nós abrimos aqui, a gente falou em números, né? É um número realmente muito expressivo e o Brasil tem uma curva de envelhecimento muito acentuada acima de outros países, né? O Brasil já deixou de ser aquele país jovem do passado para ser já um país maduro, caminhando para um país com uma população envelhecida bastante relevante. Nas suas equipes, vocês olham para essa intergeracionalidade, né, cruzando aí pessoas jovens com pessoas mais velhas, na comunicação ou em promoções, enfim, tudo aquilo que lida com essa área, né, vocês olham do ponto de vista etário, a gente sabe que a diversidade de gênero e raça, ela tem aí um papel, tem uma importância, mas a diversidade etária ainda está caminhando, ainda é um bebezinho que está engatinhando e a gente precisa olhar para ela, né? Nas pesquisas, vocês olham para o público 50+, é interessante que em muitos encontros da gente com marcas, muitas marcas dizem pararem nos 45, né? É importante a gente olhar para esse público 50+. E no dia a dia, a gente viu logo no início, na apresentação da Candice, o preconceito etário está muito intrincado na nossa sociedade, né? Como que a gente tem que ficar com o olho bem aberto para a gente ver se a gente não está cometendo esses erros, né? Se a gente não está usando termos etaristas. Essas são algumas das provocações e a gente quer depois ouvir de vocês quais outras que a gente pode aqui listar nesse nosso momento.
Bom, e mais um videozinho, prometo que é o último, só mostrando a importância desse público. Se queremos uma sociedade sustentável, é preciso transformar nossa visão sobre os mais velhos. A natureza e o conhecimento continuam evoluindo com o tempo. Não seria diferente com as pessoas. Os maduros estão em toda parte, aprendendo, trabalhando, consumindo, vivendo. E podem oferecer uma visão bem mais criativa de nós mesmos. Hey, Gini. É a partir da troca entre as gerações que o ser humano vai se desenvolver ainda mais. Ser velho não significa o passado, mas sim o futuro de todos nós. Que tal despertar para esse movimento? Bom, gente, nosso convite é a gente combater esse preconceito etário juntos, né? Unindo aí a nossa força para a gente combater cada vez mais isso, né? E para isso, pode passar, Vivi. E para isso, então, nós estamos trazendo em primeira mão aqui para vocês, né, o Manual de Boas Práticas de Combate ao Etarismo. A gente sonha com esse país mais inclusivo e mais democrático nesse sentido. E a gente quer dizer uma coisa muito importante para vocês. Esse é um documento vivo, ele segue sendo atualizado, porque milhares de coisas vão acontecendo, né, no decorrer desse processo. Então, a gente espera que seja realmente bastante relevante e significativo esse documento aí para vocês. Bom, falando um pouquinho, eu sabia que ia ter essa pergunta aqui, depois, quando acabar aqui a gente responde algumas questões, tá, gente? Falando um pouquinho das iniciativas do Movimento Atualiza, a gente tem 3 pilares, né? Uma que é dar visibilidade para esse preconceito etário, né? Sensibilizando indivíduos e grupos por meio de ações variadas. Inclusive, nós estamos agora pleiteando a criação do Dia Nacional de Combate ao Preconceito Etário, porque a gente acredita que dar visibilidade, dar luz a isso é relevante para a nossa sociedade. Então, nós estamos nesse movimento, é um movimento para a gente bastante significativo, porque isso vai fazer com que iniciativas públicas e privadas possam, então, nos ajudar na disseminação desse combate a esse preconceito, inclusive através desse dia, né? Porque aí a gente consegue dar mais luz a isso. Reconhecer, nós fazemos parte de um grande ecossistema voltado para a longevidade, então a gente reconhece e valoriza todas as boas práticas de inclusão etária, tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente constrói materiais e conteúdos que apoiam nessa divulgação. Aqui é importante falar que esse é um deles, a gente tem outros materiais que a gente vai trabalhando e trazendo de combate a essa jornada aí contra o etarismo. E aí, só para finalizar, eu quero convidar vocês a entrar em contato conosco. Vocês viram que o nosso time aqui é um time multidisciplinar, com várias atuações aí nesse grande ecossistema da longevidade. É só apontar a câmera aqui para o QR Code que vocês vão ter o nosso contato. Nós estamos à disposição. Quero ouvir aí de vocês também o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, alguma questão, enfim, vamos debater um pouco aqui sobre esse assunto. Obrigada, pessoal. Cleia, já chegou uma pergunta aqui que eu acho que você já pode emendar, né? A Mariana comentou aqui sobre essa mania, né, que as marcas têm de dizer que a gente precisa rejuvenescer a marca, né? Na sua experiência, como que você vê essa abordagem sobre o tema rejuvenescer a marca? Então, eu acho que isso é uma coisa assim que ele está, hoje, eu acredito que está muito ultrapassado, porque com a revolução da longevidade, a gente percebe que a inclusão do público 50+, é muito relevante, muito significativa para as marcas, né? Então,
E a marca ser consumida e ser usada, enfim, pelo público 50+, não necessariamente significa que é uma marca velha ou que é uma marca que está caminhando para a velhice. Antigamente tinha-se muito esse conceito, né? Hoje a gente percebe que essa revolução da longevidade está trazendo esse público, é um público importante no consumo. Só para vocês terem uma ideia, agora, inclusive na pandemia, isso se acentuou mais, eles são gestores e são eles que são, muitas vezes, as pessoas que bancam aí uma série de despesas da própria família. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar. Acho que isso é uma visão um pouco antiga do que se tinha no passado, de dizer que eu tenho que rejuvenescer minha marca, porque senão ela vai morrer junto com esse público. Na verdade, esse público está vivendo mais do que, inclusive, estava inicialmente, né? Eles estão cada vez mais. Hoje, essa etapa, muitas vezes, ela é a maior etapa da vida dessas pessoas. E Cléia, eu acho que aí o conceito, só para, na verdade, complementar o que você está falando, o conceito de lealdade começa a ser mais importante do que o conceito de penetração e share. Porque penetração e share você tem naquele mês. Lealdade, você pode ter alguém leal à sua marca durante 40 anos. Se você colocar na balança o que vale mais para a sua marca, eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. O termo lealdade deveria ser mais importante do que rejuvenescer. Atualizar uma marca, por isso que é o nome do nosso grupo, é importante, mas rejuvenescer em si mesmo já tem um preconceito. Quer dizer que o que é jovem é bom e o que é velho é ruim. Entendi. Se você me permite também um comentário aí para reforçar essa questão, muitos estudos mostram como essa questão da lealdade é importante para as pessoas à medida que elas envelhecem, né? Porque isso está diretamente relacionado com o legado, com tudo que elas desenvolveram ao longo da vida, como é que elas se identificam, né, com os produtos, com os serviços que elas consomem. Quer dizer, isso tem que fazer algum sentido para elas e para a vida delas. Se é algo que está desconectado, pode ser consumido eventualmente, mas isso não vai mantê-las fiéis, né? Exatamente. Pessoal, mais alguma pergunta? A gente está se aproximando do final e a gente tem um compromisso com o horário e com a agenda de todos aqui, né, Sandra? Então, promessa é dívida, a gente cumpre. Então, eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida. Nós, obviamente, vamos continuar à disposição por aqui, pelos nossos e-mails, pelo e-mail do Atualiza e através da própria Aba. É um prazer enorme a gente estar lançando esse guia hoje, então ele vai estar disponível. A Jéssica já colocou aí o link para vocês poderem acessar o material. A apresentação também vai ser disponibilizada. Então... Eu ia fazer um comentário, Cândia, não sei se ainda temos tempo. O Marco Souto comentou sobre as iniciativas dele no grupo Dreamers, não sei se ele quer contar um pouquinho, se ele quer abrir o microfone, achei interessante. Oi, posso falar? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quando eu falo de iniciativa dentro, a gente tem um comitê de diversidade e, a exemplo do que acontecia com o mercado de maneira geral, essa vertical de idade ela não era contemplada. Então, a primeira coisa que a gente fez foi exatamente formar e começar o nosso ciclo de conversas internas, né? Hoje eu sou responsável por essa vertical dentro do grupo e a gente começou a fazer isso. Fizemos recentemente 2 grupos de conversa com pessoas acima de 50 anos para entender como é que eles se sentiam dentro do grupo, até que ponto eles percebiam algum traço de preconceito, como se eles se sentiam acolhidos e como é que eles começavam a pensar um pouco mais no futuro deles, né? Então, tem sido muito rico e, de alguma maneira, a gente tem também levado isso para fora. A gente teve acesso a uma pesquisa qualitativa feita pelo Instituto Mediator, que é um instituto parceiro nosso, e que foi bacana porque trouxe muito, além do quantitativo, que a gente encontra bastante, trouxe muito dessa emoção, né? E a gente viu ali também outras coisas muito interessantes, modelos diferentes de envelhecimento, para o pessoal que tem mais dinheiro, para o pessoal que não tem dinheiro, do lado feminino, do lado masculino. Começou a trazer alguma nuance a mais, ainda na percepção, mas complementando o que foi dito aqui, o que eles esperam de fato é ser reconhecidos. E é curioso porque, normalmente, eles ainda aparecem ou sozinhos
ou em grupos formados só por pessoas com mais de 60 anos, né? Mesmo os exemplos que a gente deu aqui, tirando o comercial da escola, que talvez seja o mais significativo, que mostra ele sendo o protagonista da história ali junto com os demais. Mas o que a gente tem percebido é que, paulatinamente, os clientes estão percebendo esse imenso oceano azul que é o universo 60+. É um oceano azul gigantesco e é um pouco daquilo que eu ouvi aqui de vocês também, de como é que faz essa aproximação, né? Como é que ele aparece, né? Até que ponto ele ainda vai ser visto de uma maneira caricata, servindo de escada. Enfim, é essa leitura toda que a gente tem trazido para os clientes. Tem sido muito bacana. Obrigada, Marco. Marcos, eu só dizer uma coisa, cara, eu só acho engraçado, assim, de verdade, assim, porque você está lutando contra a realidade. Primeiro, assim, eu não falo eles, tá certo? Eu falo nós, tá certo? Porque eu sou 60+, tá certo? Tenho atuação, trabalho, tenho empresa, trabalho com um monte de projeto de impacto social, não encaixo nessas caixotinhas nem de idoso, nem... Então, assim, eu não sou o único, cara, é você, a Cleia, é um monte, o Guti, que tem 69. Pô, cara, como diz lá em Natal, tá todo mundo vivinho e bulindo, né? Que é a tradução alive and kicking, né? Assim, para nordestinês. Mas é isso, cara, é simplesmente acordar e olhar para o lado, né? Olha aí a Bíblia Diniz, quantos anos tem? É isso. Né? É isso. Posso trazer só mais uma reflexão rápida? É que a gente vê muito esse extraordinário, essa pessoa que tem 100 anos e está ativo. E a gente vê muito também o outro lado, aquela pessoa com mais idade que está ali já com doença, na senescência. Esse meio, que é onde nós estamos, ele é gigantesco. É para esse meio aqui que a gente tem que olhar, fora dos extremos, que é onde a gente vai ter que atuar cada vez mais. E, de novo, é um fluxo. É como você falou. Não é porque eu fiz 60 anos que mudou tudo na minha vida a partir dali. Eu continuo. Marco. É Obrigado, isso, Marco. pessoal. E eu acho que é importante a gente lembrar que há jovens e velhos de todas as idades. Né? E é importante que as marcas percebam que não é a idade demográfica que define. Isso. Né? Comportamento. Obrigada, Sandra. Pessoal, tem que sair aqui que eu estou indo para outra aqui. Valeu. Obrigada a todos vocês. Eu que tenho como exemplo uma jovem do meu lado há muitos anos, que é minha mãe, que tem 84 anos e é muito mais jovem do que eu, inclusive, em todos os aspectos. Queria dedicar esse webinar a ela, Dona Regina de Poços de Caldas. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Obrigada, muito obrigada.